Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula online. Desculpem hoje pela minha voz, é porque eu estou muito gripada. Vou tentar fazer o possível para que vocês possam conseguir aprender um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos trabalhar sobre sistema esquelético e sistema muscular. Você vai encontrar no capítulo 5, a página 75 até a página 86. E aí a gente vai para mais uma aula de ciências. Observações importantes. Turma, eu sei que semana passada vocês fizeram uma provinha sobre o conteúdo de níveis de organização celular. Hoje, como nós vamos continuar sobre esse assunto, eu resolvi colocar aqui para você tentar lembrar um pouquinho. Os conceitos que nós trabalhamos foram o conceito de célula, o grupo de várias células semelhantes formam tecidos. Esses tecidos, diversos tecidos podem formar órgãos e vários órgãos que trabalham para desenvolver determinada função no organismo vão formar um sistema. E esses sistemas todos unidos vão formar um organismo. Hoje nós vamos trabalhar dois sistemas, o sistema esquelético e o sistema muscular. Então nós vamos falar de órgãos, tecidos e células que são responsáveis por esse sistema. Como nós vamos trabalhar o sistema esquelético e o sistema muscular, com essas informações você já tem a ideia do que nós vamos falar, certo? Então vamos lá. Ossos e músculos. Se eu falar para você sistema esquelético, eu estou falando de ossos. Se eu falar para você sistema muscular, eu estou falando de músculos, certo? Então vamos lá. Ossos e músculos formam o sistema esquelético e o sistema muscular. Será que o sistema ósseo ou o sistema esquelético, ele sozinho conseguiria realizar as atividades do organismo? Uma pergunta. Outra pergunta. O sistema muscular, será que ele sozinho conseguiria realizar as atividades? Não. Nós vamos entender que esses dois sistemas, eles trabalham unicamente para desenvolver e ajudar com que o nosso organismo realize essas atividades. Ou seja, são dois sistemas que precisam trabalhar juntos. Vamos lá. Função do sistema esquelético: promover a movimentação, produzir células sanguíneas, proteger órgãos e funcionar como reserva de minerais. O nosso esqueleto, ele tem essas funções. Vai nos ajudar a andar, a correr, a sentar, a dobrar as pernas, a mexer as mãos. Isso é movimentação. Produzir células sanguíneas, por quê? Porque dentro dos nossos ossos existe o que a gente chama de medula óssea. Essa medula óssea, esse componente do nosso osso, no interior dele, existem produções de células. A célula do nosso sangue, como os glóbulos brancos, as hemácias, são produzidas dentro dos nossos ossos. Olha só como os nossos ossos são importantes. Proteger os órgãos. Imagine o nosso coração totalmente desprotegido se não tivesse as nossas costelas para protegê-lo, né? Então as nossas costelas estão envolvendo o nosso coração, envolvendo os nossos pulmões e servem também para proteção. E reserva de minerais. Por quê? Porque nos nossos ossos existem diversos minerais, inclusive substâncias como o cálcio, que vão fazer com que a gente possa ficar bem forte, estão nos nossos ossos, ok? E a função do sistema muscular? Preencher e sustentar o corpo e órgãos, ou seja, por cima dos nossos ossos estão os nossos músculos, estão envolvendo os nossos ossos, assim também fortalecendo os nossos ossos, não deixando eles muito desprotegidos, né? Além de produzir movimentação corporal, ou seja, juntamente com os ossos, a gente consegue movimentar por causa dos músculos, seja para deslocamento físico ou movimentação interna dos nossos ossos. Turma, os nossos órgãos internos,
eles precisam se movimentar de certa forma lá dentro, mas a gente não tem como colocar a nossa mão dentro do nosso organismo e fazer isso. Então, os músculos que vão realizar esse movimento sem a gente perceber, certo? Aqui eu coloquei para vocês a imagem do sistema esquelético e a imagem do sistema muscular. E aparecem alguns ossos que a gente já conhece: crânio, mandíbula, escápula, cóccix, nossas vértebras, costelas. E aqui alguns músculos que a gente também nem precisa saber o nome, é só para a gente identificar, tá bom? E eu coloquei aqui, olha, essa informação é importante. O esqueleto humano adulto tem 206 ossos. Vamos observar alguns. Então eu coloquei aqui os mais simples e aqueles que a gente precisa conhecer. Então eu tenho, por exemplo, o cérebro. Será que o cérebro é um órgão importante para o nosso organismo? Com certeza, né? E ele precisa estar protegido? Sim. Quem é que vai proteger? O crânio. O crânio é responsável na proteção do nosso cérebro. E aí a gente tem o úmero, rádio, una, metacarpo, pelvis, fêmur, metatarso, fíbula, tíbia. Professora, aqui na nossa canela a gente tem 2 ossos, sim, temos 2 ossos. Se você passar a mão na sua perninha agora, você vai conseguir ver uma divisãozinha bem ao meio, tá? É a tíbia e a fíbula. E aí a gente tem a nossa coluna vertebral, nossas costelas, a escápula, que é essa região aqui do nosso ombro, junto com a clavícula, tá bom? Isso aqui é só a nível de conhecimento geral. Importante. Bom, turma, os nossos ossos, eles são revestidos por tecidos conjuntivos, só para lembrar, tecidos conjunto de células. Que células são essas? São células que vão preencher alguns espaços dentro dos ossos ou por cima dos ossos, tá? Possui células rodeadas de um material intercelular sólido, que é leve e ao mesmo tempo resistente a impactos e quebras. Então, os nossos ossos, eles são leves, eles não são muito pesados. Mas eles possuem um material resistente, que é justamente para fazer a sustentação do nosso organismo. Mas, se nós sofremos lesões graves, os nossos ossos não são tão resistentes assim. E aí que podem aparecer as chamadas fraturas. Essas fraturas é quando quebra-se uma parte do osso e esse osso, ele ficou daquela maneira com uma fissura. E o que se pode fazer? Bom, gente, os ossos, eles têm a capacidade de regenerar. Ou seja, eles vão criando novas células e vão colando-se uns aos outros. Então, quando uma pessoa quebra um braço e tem uma fratura, o médico vai colocar um gesso e esse gesso vai imobilizar por um tempo aquele braço. Por que ele faz isso? Porque ao longo dos dias as células naquele lugar, as células ósseas, começam a ser produzidas, começam a regenerar aquele pedacinho de osso e com o tempo cria-se um novo osso naquele espaço, tá? Eu coloquei aqui para vocês o nome dos tecidos conjuntivos que estão presentes nos ossos, tá? É o periósteo e o endósteo. O periósteo é o tecido conjuntivo que reveste a superfície externa do osso, ou seja, tá por fora. E o endósteo é o tecido conjuntivo que reveste as cavidades do osso, ou seja, está mais interno, incluindo os espaços e cavidades medulares, onde eu falei para vocês, que é onde se produz as células do sangue. E aí a gente vai para as articulações. As articulações, elas também são chamadas de juntas, tá? Quem são as articulações? São locais onde 2 ou mais ossos vão se unir. Imagine que eu peça para você agora pegar o seu cotovelo. Você sabe onde é seu cotovelo. Você vai pegar lá no seu cotovelo e você vai começar a mexer seu braço. Você percebe que ao mexer seu braço, você consegue levantar ele para cima, colocar ele para baixo. Imagine se o seu osso do seu braço fosse totalmente colado ao osso que chega até aqui ao seu ombro. Será que você conseguiria dobrar o seu braço ao meio? Não, né? Você consegue fazer isso porque o nosso sistema esquelético ele é cheio de articulações, cheio de dobrinhas. Cada osso encontra o outro osso
E nesse encontro existem as articulações, que são esses locais de encontro entre os ossos. Vamos identificar aqui, olha só. Existem as articulações fixas, são aquelas que não podem se mover, olha. Tá vendo essa como se fosse um quebradinho? Eu tenho a união do osso frontal com o outro osso chamado de temporal. Eles estão unidos ali, certo? Através de uma articulação, é um encontro entre dois ossos. Mas aqui não se mexe, eles estão lá colados, né? Eu tenho as articulações móveis, que é o encontro de dois ossos também, porém, esses ossos são mais móveis, eles conseguem se mover. E aí eu dei o exemplo aqui do joelho, olha. Aqui eu tenho uma articulação, um encontro de um osso com outro osso. Essas são as articulações móveis. Então, nós temos duas, articulações fixas e as articulações móveis, tá bom? Tanto nas articulações fixas quanto nas articulações móveis, os ossos podem se manter unidos por um tecido conjuntivo chamado ligamento. Vamos ver o que é o ligamento. O que é um ligamento? Turma, olha só. Eu tenho esse osso aqui e esse osso aqui, né? Mas eles estão conectados por uma articulação, estão unidos por uma articulação, certo? Além disso, se eu tenho dois ou mais ossos se unindo, eu posso dizer que aqui eu tenho uma articulação. Porém, existe o que a gente chama de ligamento, que é um tecido que vai ligar esses dois ossos. Entendido? Além disso, os ossos, as extremidades dos ossos, ao longo do tempo elas se desgastam. Por quê? Porque elas ficam roçando um osso ao outro. Por causa disso, o nosso organismo ele tem um mecanismo de adaptação, que a gente chama de cartilagem. Criou-se na região, nas regiões dos ossos de extremidades, uma espécie de cartilagem, é um tecido, a gente chama tecido cartilaginoso, que protege com que esses ossos não fiquem muito se desgastando ao longo do tempo, roçando um ao outro. Então aqui eu tenho, olha só, a musculatura, aí eu tenho aqui o ossinho, olha só, dois ossos, aliás, e eu tenho aqui a cartilagem, olha a cartilagem bonitinha aqui, para que não possa forçar esse osso na hora desse movimento. E olha o ligamento aqui, ó, ligando um osso ao outro, ok, turma? Aqui a gente pode ver que esse osso é o da coxa, o fêmur, e aqui embaixo eu tenho a tíbia e a fíbula, certo? Vamos continuar. Agora a gente vai para os músculos. Os músculos. O nosso esqueleto não se move sozinho. Os músculos que propiciam os movimentos são eles que vão lá ajudar os nossos ossos para que a gente possa se movimentar, tá bom? E os músculos, turma, eles podem ser distribuídos em três tipos de músculos, tá? O músculo esquelético, que é aquele que está junto do osso esquelético, ligados aos ossos e permitem movimentá-los. É esse primeiro aqui, ó. Olha aqui o músculo. Olha como ele está em cima do osso. Olha ele aqui, ó, em cima do osso, tá? São os músculos esqueléticos. Eu tenho os músculos lisos, que são encontrados em órgãos internos. Olha o músculo liso lá no estômago. E o músculo cardíaco, que é encontrado somente no nosso coração. Turma, os músculos eles possuem células alongadas, que são células capazes de esticar e encolher, esticar e encolher. Por isso que quando uma pessoa vai à academia e ela começa a fazer muito exercício nos braços, os braços começam a criar massa muscular. O que ele fez? Ele simplesmente cresceu o músculo do braço, ele foi crescendo conforme o movimento que ele foi fazendo sobre esse músculo.
Por que isso acontece? Porque as células têm capacidade de crescer, de alongar-se, e aí os músculos começam a aparecer. E aí as mulheres vão à academia, fazem exercício nas pernas, os músculos que estão sobre o fêmur começam a aparecer. Por quê? Porque quando a gente começa a exercitar essas células, elas realizam esse movimento. No caso dos músculos esqueléticos, a gente consegue visualizar isso, porque eles estão em cima dos ossos. E agora, os músculos que estão lá nos órgãos internos, isso a gente não consegue ver, mas eles estão se movimentando. É um movimento que nós chamamos de involuntário. Quando você mexe o seu músculo esquelético, ele é voluntário. Você foi, fez academia e ele cresceu porque você quis. Se você não quiser fazer exercício, ele vai continuar lá, mas você não vai ver esse movimento, só quando você está se mexendo, né? Agora, os músculos internos, os nossos órgãos, eles estão trabalhando a todo momento. Então, por isso, existem os movimentos involuntários que esses órgãos realizam. No caso do músculo liso, encontrado nos órgãos do estômago e intestino, imaginem a passagem da comida aqui no teu intestino, o teu intestino começa a trabalhar, começa a movimentar, mas você não está mandando esse movimento, ele é involuntário. E o teu coração? Você pede para o seu coração bater? Você pede para o seu coração parar a hora que ele quiser? Não, ele não te obedece. Porque o movimento em que um músculo cardíaco realiza sobre o coração é um movimento involuntário. Você não comanda esse movimento. Certo, gente? Então vamos continuar. Aqui eu coloquei para vocês as imagens das células musculares. Então nós temos aqui o formatinho da célula esquelética, da célula cardíaca e da célula lisa. E onde elas estão? Aqui nos órgãos, no coração e em cima dos ossos. Você percebe que ela possui essa forma alongada para ela esticar e voltar, esticar e voltar. Tendões, eu já ouvi falar muito sobre tendões quando eu estou assistindo jogos de futebol. Determinado jogador estava jogando bola e de repente rompeu um tendão. Qual é a diferença de tendão? O que é um tendão? É um músculo que está ligado ao osso, é um músculo, tá, gente? Ele está totalmente ligado ao osso. Inclusive, eu coloquei o mais comum aqui, que a gente chama de tendão de Aquiles. Esse músculo está totalmente ligado ao osso. E às vezes, quando acontece um acidente que ele se rompe, causa muita dor. E aí esse jogador, esse atleta vai passar muito tempo para se recuperar. Ele consegue voltar a regenerar, sim, tanto os músculos, as células do músculo, dos tendões, como as células esqueléticas, elas têm essa capacidade de regeneração. Então vai passar um pouquinho com auxílio de medicamentos e fisioterapia, essa pessoa consegue renovar esse tendão. Coloquei aqui para vocês uma diferença. Qual a diferença entre tendões e ligamentos? Bom, os tendões, eles estão ligados aos músculos e ossos, enquanto que os ligamentos estão ligados ossos a ossos, tá bom? Só para você entender a diferença. E aí a gente tem a nossa coluna vertebral, a gente não pode falar de ossos sem falar da nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral ela começa abaixo do nosso crânio e termina na região que a gente chama de região sacral. É um osso que a gente tem aqui no finalzinho, quase chegando aqui perto das nossas nádegas, né? A coluna vertebral é constituída por 33 ossos, denominados vértebras. Os ossos que estão na nossa coluna vertebral são chamados de vértebras. Aqui a gente tem uma imagem muito bonita da nossa coluna vertebral, ó. E também dos discos de cartilagem. Imaginem cada vértebra dessa colada uma a outra, uma sobre a outra. Você acha que tem uma proteção entre elas?
Sim, existe. O nome dessa proteção é disco de cartilagem. É uma cartilagem em forma de disco que também vai proteger essa vértebra para ela não ficar roçando uma na outra e não ficar se desgastando, tá? Eu coloquei para vocês aqui a quantidade de vértebras. Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, você consegue ir percebendo onde elas estão, tá? Mas em alguns livros não aparece a quantidade das vértebras sacrais e do cóccix, mas na verdade são 5 vértebras sacrais e mais 4 aqui no cóccix, é que elas estão bem unidas, tá bom? Estão, como a gente diz, soldadas. Elas formam a nossa coluna vertebral. Por dentro da nossa coluna vertebral passa a nossa medula nervosa, também chamada de medula espinhal, tá? Por onde existem diversos nervos que são fundamentais, entre outros fatores, para a comunicação do nosso cérebro, para mandar as informações para o nosso tronco, para os nossos membros, para os nossos braços. E essa comunicação ela é realizada por meio dos impulsos nervosos. Lembra quando a gente estudou o neurônio, que é a célula do sistema nervoso? Então, são esses impulsos nervosos, são levadas as informações do cérebro até a todas as outras partes do nosso organismo. Alguns problemas relacionados à coluna vertebral. Turma, às vezes aparecem probleminhas mesmo relacionados à nossa postura, ou a maneira que a gente senta, se a gente carrega muito peso nas costas, se a gente faz muito exercício errado de carregar, de sentar, ou se uma pessoa sofreu uma lesão. Pode acontecer também por problemas genéticos e isso acaba dificultando a postura de uma pessoa e até mesmo em alguns casos acabam afetando os órgãos internos das pessoas. Algumas dessas doenças são cifose, lordose e escoliose. Você percebe que aqui na região torácica, essa coluna ela teve um desvio para fora, né? Aqui na lordose já para dentro. E na escoliose, vários pontos onde essa coluna não fica ereta, ela fica tortinha, tá? Turma, eu sei que esse assunto é um pouquinho complicado, então eu vou precisar que você leia o capítulo do seu livro para você acompanhar depois todo esse assunto, tá bom? Porque é um assunto um pouquinho difícil. Nós vamos entrar em assuntos difíceis daqui para frente até o 4º bimestre, então eu preciso que você devagar vá lendo os capítulos que eu estou trabalhando. Eu vou colocar para vocês, além dessa aula, dessa videoaula, um vídeo para você assistir sobre o sistema esquelético. Nós não temos exercícios, o seu exercício dessa semana é a leitura do capítulo. Vou repetir, o exercício seu é a leitura do capítulo para que na próxima aula você consiga fazer uma boa prova, tá, turma? Até a semana que vem, boa leitura, bom final de semana.